Bem-vindos para mais um discipulado, Ministério Fogo Santo. Quem vos fala é o pastor Diego. Que Deus abençoe você de maneira especial. Tá certo? O nosso tema hoje é: quem é o maior no reino dos céus? Isso mesmo. Quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18, versículo 1 está escrito: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o pensamento do discipulado de hoje é sobre quem é o maior do reino dos céus. E talvez você se assuste com essa pergunta ou com esse tema, dizendo: todo mundo é igual, todos nós somos iguais, não tem ninguém que seja maior. Com certeza, não há ninguém melhor, mas através da tua atitude, você pode, perante Deus, crescer. E isso é uma coisa que nos faz querer e desejar e nos esforçar pelo crescimento. Uma coisa eu aprendi um dia com um rabino, e ele disse o seguinte: quando a pessoa para de crescer, automaticamente a pessoa ela vai diminuir. Não tem como você olhar para uma planta e dizer: planta, eu não vou te regar, mas fica desse tamanho, continua vivendo, que tá tudo bem. Não. Se você não regar a planta, ela vai pouco a pouco morrer. Se você não cuidar do crescimento da empresa que Deus te deu, ela vai falir. Se você não cuidar do seu casamento, a casa vai cair. Não existe viver em um estado em que ninguém cresce. Não. O próprio Deus nos disse através de Pedro que devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, conhecimento é algo divino. Então, quando os discípulos perguntam: Senhor Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus não fica bravo. Jesus não diz: não, todo mundo é igual. Jesus não falou isso. Esse é o nosso papo furado. Aquela conversa fiada de quem nunca leu a Bíblia. Essa é a nossa conversa fiada, muito fiada essa conversa. Mas Jesus, ele sabia que o desejo dos discípulos crescerem era algo divino, era algo bom, era algo que Deus se agradava. Só que Deus, o Senhor Jesus, ia direcionar da maneira certa o crescimento. Esse desejo de querer crescer, de querer fazer bem, de querer ser, entre aspas, o melhor. Melhor não, o maior. Mais uma vez, melhor não, o maior. Ok? E sempre lembrando que a comparação deve ser sempre entre você e você. Tá certo? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu acabei de ver, e isso queimou logo no meu coração, que essa informação você não pode perder. Eu estava vendo um mini ensinamento, e ali o professor ele falou como que as crianças aprendem e como que é a criatividade de uma criança. E ele foi mostrando os 4 estágios. Quando a criança nasce,
até uma certa idade, depois quando a criança já tem mais ou menos uns 5 anos, até uma certa idade, depois na adolescência e depois a partir dos 25 anos, adulto. Sabe o que eu achei interessante? Que quando a criança é bem pequena, a criatividade dela chega a 98%. A mente da criança, você coloca um objeto na mão da criança, ela pensa em mais ou menos 105 opções. 105 opções o que ela poderia fazer com aquele objeto. Porque a criança ela é curiosa, ela é criativa, ela não limita. E é isso que está na Bíblia, porque para Deus nada é impossível. Essa deve ser uma das nossas características, de pensar grande, de pensar que Deus tudo pode, de pensar e crer que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode libertar, que Deus pode fazer a pior pessoa se converter a Ele. Tudo isso, um pensamento brilhante, um pensamento que crê. E então, o homem que estava analisando, ele disse assim, o professor, ele disse que a partir dos 25 anos, você coloca um objeto na mão de um adulto e ele só consegue pensar em 15 opções. O que ele poderia fazer com aquele objeto? Né? A criança, 105 coisas. Porque ela pensa, ela não se limita, ela é curiosa. E quem sabe, eu creio que sim, Jesus não queria também lembrar dessa criatividade, dessa curiosidade, dessa qualidade das crianças. Porque infelizmente a Bíblia diz assim, ó, que é melhor um jovem pobre, mas que quer aprender, do que um rei velho que não se deixa mais ensinar. E infelizmente, isso eu digo com muita tristeza, o que acontece é que quando nós crescemos, nós começamos a ficar chatos. Nós começamos a bater no peito e dizer, eu aprendi assim. Mas o que adianta você ter aprendido assim, se não é assim na verdade? A diferença entre um adulto e uma criança. O adulto, a maioria, né? A maioria dos adultos se tornam engessados. Eles dizem, eu aprendi assim. E o orgulho do adulto não deixa ele aprender coisas novas. Mas a criança não. Você explica algo para ela, ela abre os olhos da criança começam a brilhar e ela fala, nossa, é assim mesmo? Uau! E ela fica maravilhada e aceita a explicação. O adulto não. Ele olha e diz, tudo é preto e branco. Para o adulto, muitas das vezes, as coisas não são coloridas. Ele só vê as coisas de uma maneira. E então, Jesus diz aqui, ó, se vocês não se converterem e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que interessante. Em João 3, ele fala sobre um assunto parecido com Nicodemos. E ele diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus e nem entrar. Olha só a conexão. E aqui o Senhor Jesus, ele mostra que devemos nos esforçar para nos converter e nos fazer como crianças. Olha que interessante. E a minha pergunta para você no dia de hoje é, você discípulo, discípula, você que se diz discípulo de Cristo, discípula, você talvez que bate no peito e diz, não, eu sou discípulo dele, eu guardo os mandamentos, eu carrego a minha cruz, porque ele disse, todo aquele que quiser
vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Todas essas frases aprendidas de cor, que são corretas. Mas você só conhece um lado da moeda. Você não conhece a magnitude de Deus. Você não observa, aleluia, o brilho do evangelho da glória de Deus. Você aprendeu algumas coisas, mas você não abre a sua mente para aprender coisas novas. Aqui, que estão aqui nesse livro, você não se abriu. Você não abriu o entendimento, você não permitiu que o Espírito Santo iluminasse os olhos do teu entendimento. E você fica nas mesmas coisinhas. Você talvez não sai do lugar. Você chegou em um lugar, às vezes até de honra, uau! Mas agora você não sai do lugar. Você está se gloriando. Eu sou discípulo de Cristo, eu sou cristão, eu tenho tantos e tantos anos de vida cristã. Uau! Mas você não sai mais do lugar, porque você deixou de ter essa característica de criança que o Senhor Jesus gosta, que é curiosidade, que é estar aberto, que é ser criativo. Porque para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus, tem que pensar diferente. Não podemos ficar na nossa caixa, porque o reino de Deus é maior do que você imagina. Por isso, no dia de hoje, nesse discipulado, eu quero te encorajar. Volte para as Escrituras. E se Deus te disse alguma coisa aqui nesse santo livro, creia. Para de questionar. Para de procurar desculpas. Quando alguém te ensinar algo novo, não deixe o teu orgulho impedir que você aprenda aquilo de novo que Deus está tentando te ensinar através de uma pessoa, um homem, uma mulher. Abra sua mente. Seja curioso para ler outros livros da Bíblia. Não fique sempre no livro de Salmos. Tem pessoas que a única coisa que elas fazem é ler os Salmos. Tem pessoas que a única coisa que elas fazem é ler Provérbios. Para com isso. Para de graça. Para de brincadeira. Abra sua mente. Leia esse livro aqui por completo. O que está acontecendo? Por que você deixou de ser como uma criança? Volte a ser como uma criança. E nesse estudo que eu estava vendo, o professor disse e mostrou como que uma criança aprende, por exemplo, uma língua tão rápido. Porque primeiro ela sente. Ela sente, ela vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. Um bebê, ele ouve, 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 ouve. E depois ele começa a falar. E quando ele fala, ele não precisa ter aprendido nada de cor. Ele fala através do sentimento, aquilo que foi impregnado dentro dele, ele começa a falar. E mesmo errado, ele fala. E pouco a pouco, o bebê, a criança, vai falando uma nova língua, a língua materna, que a sua mãe e seu pai o ensinaram. E hoje você fala a sua língua materna, porque um dia, quando você era criança, você era curioso, você sentia, você era sensível. Talvez você se tornou insensível, duro, orgulhoso. Mas uma das características dos discípulos de Jesus Cristo é que eles são como criança. Você está sendo como criança? Pense nisso. Deus te abençoe. Se você desejar ajudar a nossa escola, os nossos estudos, nós estamos aqui num lugar simples. Eu estou no sofá porque eu tive um acidente na perna, mas normalmente nós temos um localzinho ali, um pequeno estúdio. E se você quer abençoar essa obra, fale comigo, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom, até a próxima.